Estamos hoje voltando ao nosso curso Batalha Espiritual Bíblica, nossa quinta aula, e vamos começar agora com aulas um pouco mais práticas, né? Nós tivemos até então uma base teórica, e agora nós vamos entrar mais na prática da batalha espiritual. E por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 19, versículo 13. Atos 19, 13. Que nos diz assim: E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto que nós acabamos de ler, eu o considero perfeito para o tema da nossa aula de hoje, de batalha espiritual. Para que nós venhamos entender melhor, né, o que está acontecendo aqui, é importante que a gente venha saber um pouco do seu contexto. Paulo inicia um trabalho de pregação do Evangelho e ensino do Evangelho na cidade de Éfeso. E o versículo de número 8 declara que durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga que havia naquela cidade, e ali falava ousadamente a respeito do reino de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e isto prosseguiu, o versículo de número 10, por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E o versículo de número 11 declara que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Agora é importante, não é? A gente perceber que nesse versículo de número 12, não está escrito que Paulo dava do seu lenço para as pessoas. Algumas pessoas é que faziam isto por conta própria, levavam aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, e o texto não nos dá nenhuma base para que a gente pratique isso. Não está dito que o próprio Paulo orientava que se fizesse isso. E é nesse contexto que 7 judeus que não eram cristãos decidem expulsar demônios utilizando o mesmo método que Paulo utilizava. E eles diziam aos demônios que eles estavam expulsando os demônios
em nome de Jesus a quem Paulo pregava. E a resposta que os demônios dão a estes 7 filhos de Seva é muito interessante. Diz aqui o texto, versículo 15: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Em outras palavras, quem são vocês para nos expulsar? O assunto da nossa aula é batalha espiritual. E a batalha espiritual, ela se dá, obviamente, a um nível espiritual. Nós estamos lidando com espíritos malignos. Nós estamos sofrendo oposição de entidades do mal, que a própria palavra de Deus declara que existem. E para que nós tenhamos, de fato, êxito nessa batalha espiritual, nós precisamos compreender que não basta nós sabermos a respeito de Jesus e usarmos o nome de Jesus para expulsar demônios. É preciso que nós tenhamos um comprometimento com Jesus, como Paulo, o apóstolo, tinha. Para expulsar demônios, eu não preciso ser um apóstolo, eu não preciso nem mesmo ser um pastor, muito menos um diácono, qualquer outro título. Para expulsar um demônio, me basta estar de fato comprometido com Cristo, estar nele, na verdade, ser dele, ser de Jesus. Não é qualquer um que expulsa demônios, e eu conheço histórias de irmãos que não conseguiram expulsar demônios, que passaram vergonha. E os filhos de Seva, eles não somente não conseguiram expulsar aqueles demônios, como foram envergonhados por aqueles demônios. Se você prestou atenção no texto que nós lemos no início, você verá, você deve ter percebido no versículo 16, que o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Que vergonha! Uma pessoa endemoniada bateu em 7 que se diziam exorcistas, que usaram o nome de Jesus a quem Paulo pregava, mas que não tinham uma vida em Cristo, como Paulo tinha. Não tinham neles o mesmo poder que atuava em Paulo. Então, nós, na análise do versículo de número 15, que é a frase que o demônio ou os demônios que estavam naquele homem disseram para os filhos de Seva, nós aprendemos algo muito importante aqui. O demônio ou os demônios disseram a eles: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Conheço a Jesus. Jesus é conhecido no mundo espiritual. Não tenham dúvida de que não há um único demônio que desconheça quem é Jesus, por uma simples razão: Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. É impossível que os demônios não o conheçam, eles conhecem. E inclusive, os demônios foram aqueles que primeiro reconheceram Jesus como o Messias, quando ele veio ao mundo. Se você quiser ver isso comigo, está em Marcos, capítulo 1, versículo 23 em diante, aonde nós encontramos o seguinte: não tardou que aparecesse na sinagoga
um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Nós temos aqui, muito provavelmente, o primeiro relato de uma expulsão de demônios do Senhor Jesus publicamente. E foi dentro de uma sinagoga, de um lugar de oração e leitura das Escrituras Sagradas. Dentro de uma sinagoga se manifesta um demônio. Provavelmente aquele homem ia constantemente na sinagoga, provavelmente toda semana ele estava lá, mas foi somente quando o Senhor Jesus estava ali dentro que aquele demônio se manifestou. E se manifestou com surpresa, né? O demônio estava nitidamente surpreso aqui. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Jesus não ficou batendo papo com o demônio, como vemos hoje em dia algumas pessoas fazendo, sem nenhuma base bíblica para isso. Mais uma vez usam um texto fora de contexto a pretexto. Quando Jesus, expulsando uma legião de demônios, perguntou: qual o teu nome? E os demônios responderam: legião, porque eram muitos. Algumas pessoas usam isso como pretexto. Vocês estão vendo, Jesus conversou com o demônio. Não, ele não conversou. Ele fez uma pergunta com o propósito de demonstrar para todos o seu poder. Ele não expulsava apenas um demônio, ele podia expulsar uma legião inteira de uma só vez. Então, a prática que existe hoje em dia de se bater papo com demônio, de se entrevistar demônio, não tem base bíblica. O que nós encontramos muitas vezes nas Escrituras é Jesus declarando exatamente o que está escrito aqui: cala-te e sai dele. Então, quando nós nos deparamos com uma pessoa endemoniada, o que precisamos fazer? Ordenar que esse demônio se cale, em nome de Jesus, e saia daquela pessoa. Não é para ficar perguntando: por que você está aí? Quem foi que mandou você entrar nessa pessoa? Por uma simples razão: os demônios são mentirosos. Mas não podemos dar crédito a demônios. Nós não podemos ingenuamente acreditar que eles vão dizer a verdade para nós. Então, antes de um demônio sair de uma pessoa, se a pessoa que está expulsando esse demônio começa a bater papo com ele, é muito provável que este demônio, antes de ser expulso, ele coloque alguma semente de discórdia, de dúvida. Compreendem, irmãos? De que maneira? Vamos dar um exemplo. Digamos que uma jovem recém-casada ficou endemoniada, e um servo de Deus foi expulsar o demônio, e ele, por uma questão de ver isso na televisão, decidiu perguntar ao demônio: por que você está nessa jovem? E o demônio diz assim: foi a sogra dela, né? Pronto, já colocou uma discórdia na família. Estão entendendo? E às vezes a sogra não fez nada, mas o demônio, antes de sair daquela pessoa, ele vai colocar uma semente ali de dúvida, uma semente de discórdia, de intriga na família, porque essa é a função dos demônios.
A mesma do diabo: roubar, matar, destruir. Ele quer destruir casamentos, ele quer destruir relacionamentos. Então, que vocês não esqueçam disso. Os demônios são mentirosos, nós não podemos dar crédito a eles. No entanto, aqui, este demônio, ao se deparar com Jesus, espantado, disse uma grande verdade: bem sei quem és, tu és o Santo de Deus. E para que aquele demônio não continuasse dizendo isto, né, o Senhor Jesus ordenou que ele se calasse. Por quê? Porque ainda não era o momento dele ser revelado como o Cristo. Ainda não era o momento. Então os demônios ali, este demônio queria atrapalhar, né, os planos do Senhor. Então, nós temos inclusive uma outra passagem aqui em Marcos também, no capítulo 1, versículo 34, que enfatiza isso que eu acabei de dizer. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então os demônios sabiam, os demônios conhecem Jesus. Agora, o interessante do texto que lemos no início de Atos capítulo 19, é que não somente os demônios conheciam Jesus, mas também sabiam quem era Paulo. E como é que eles sabiam quem era Paulo? Porque Paulo estava expulsando demônios em nome de Jesus. E o mundo espiritual é uma realidade. Aquele demônio que estava naquele homem que os filhos de Seva tentaram expelir, ou ele já tinha se deparado com Paulo estando em outra pessoa, ou então um outro demônio lhe contou a respeito de Paulo. Porque os demônios conversam entre si. Há uma comunicação no mundo espiritual. Então, Paulo era conhecido dos demônios, porque ele estava fazendo um estrago no império das trevas. Muitas vidas estavam sendo libertas por intermédio da vida de Paulo, do ministério de Paulo, das suas pregações, do ensino da palavra. Muitas vidas estavam sendo libertas. E os demônios sabiam quem era Paulo e temiam, não a Paulo, mas ao Senhor Jesus, que através de Paulo estava expulsando aqueles demônios. Porque quando nós expulsamos um demônio e dizemos em nome de Jesus, o que significa isso? Que nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa que Jesus faria, com a autorização do Senhor e com o mesmo poder do nosso Senhor. Compreendem? Então isto significa em nome de Jesus. Mas os filhos de Seva não eram verdadeiros discípulos de Cristo, não andaram com Cristo, não conheciam a Cristo, não haviam entregue suas vidas a Cristo, não haviam nascido de novo, não tinham o Espírito Santo, e queriam expulsar demônios usando um nome, como se fosse algo mágico, não é? Só que não é o nome que expulsa os demônios, é a pessoa por trás do nome, que é Jesus Cristo. Se Ele está em nós, nós podemos usar o nome de Jesus para expulsar demônios. E o Senhor Jesus, no seu ministério, expulsou muitos demônios. Inclusive, a expulsão de demônios é relacionada com a questão da chegada do reino de Deus. Era importante que ele fizesse isso, para que ninguém duvidasse que o reino de Deus havia chegado. Veja comigo Mateus capítulo 12, versículo 28, ou então apenas escute, é apenas um versículo, onde o Senhor Jesus declara, Ele mesmo declara: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus,
certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Bem? Então, o reino de Deus, ele foi confirmado pelas expulsões de demônios que o Senhor Jesus realizava. Aonde o reino de Deus chega, o império das trevas precisa sair. Amém? Inclusive, é importante a gente ter esse entendimento correto daquele texto que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Algumas pessoas pensam que este versículo significa que o inferno vem contra nós, mas não pode conosco. Quando na realidade é exatamente o contrário disso. Nós é que estamos indo contra o inferno, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Estão compreendendo, irmãos? Então vamos dar um exemplo. Nós vamos evangelizar a casa de alguém, e esta casa está oprimida por demônios, mas nós entramos lá em nome de Jesus. É claro que entramos lá não é arrombando a porta, pulando a janela. Nós entramos lá porque alguém permitiu que fôssemos lá fazer uma oração, falar a respeito do evangelho. Então entramos lá naquela casa que as pessoas que ali vivem, onde as pessoas que ali vivem são oprimidas. E quando nós começamos a falar a respeito de Cristo, se manifesta um demônio, e nós expulsamos o demônio em nome de Jesus. E as demais pessoas da casa, vendo aquilo, entregam suas vidas a Jesus, inclusive a pessoa que teve a manifestação demoníaca. E isto é exatamente o que acontece e o que a respeito do que o versículo que eu mencionei se refere. O inferno não resiste à igreja do Senhor Jesus. Amém? Agora notem que o Senhor nos ensinou a evangelizar no mínimo de 2 em 2, né? Nós não devemos fazer essa tarefa sozinhos, é importante que sejam pelo menos 2. E quando nós estamos unidos, nos fortalecemos, amém? Estamos mais fortes ainda. Inclusive há promessas de Deus em relação a isso. Por exemplo, se 2 sobre a terra concordarem acerca de qualquer coisa, o meu Pai que está nos céus assim fará. Amém? Qualquer coisa que pedirem ao Pai, assim será feito. Então, é importante que nós, num trabalho dessa natureza, sejamos obedientes ao Senhor e não estejamos indo em lugares oprimidos, né, sozinhos, a não ser que o Espírito Santo, por uma exceção, nos dê esse direcionamento. Agora, o mesmo poder que atuava em Jesus para expulsar demônios, ele concedeu também aos que o seguem. Primeiramente aos 12 apóstolos, como está escrito em Marcos capítulo 3, versículo 14 e 15. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então, primeiramente, essa autoridade foi dada aos 12 apóstolos. Depois, o Senhor dá também a mesma autoridade a 70 discípulos, que regressam de um evangelismo que haviam feito, espantados. Vejam comigo Lucas capítulo 10, versículo 17 até o 20, que nos diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos,
não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém? A nossa alegria, ela não deve estar baseada no fato de que expulsamos demônios em nome de Jesus. Mas a nossa alegria deve ser a alegria da salvação, de sabermos que passaremos a eternidade com Cristo, porque estamos em Cristo. Amém, amados? E finalmente, não só a estes 70, mas o Senhor também dá a mesma autoridade a todos que nele creem. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, que nos diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Estes sinais vêm sobre todos aqueles que o que, irmãos? Amém? Vamos participar, igreja. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Foi bem apropriado, né, esse texto que a gente leu agora. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, né? Está bem ilustrado aí com a tempestade que está caindo. Então, queridos, se nós cremos no Senhor, todos estes sinais nos acompanham. O que o texto está dizendo aqui é para aqueles que creem, aqueles que têm fé. Agora, se você não exercer a sua fé, nada vai acontecer. Compreendem, irmãos? A fé é para ser exercida e não esquecida. Se nos deparamos com alguém endemoniado, não é para nós corrermos atrás de um outro irmão da igreja para expulsar o demônio. O Senhor permitiu que nós estivéssemos naquele local, naquele momento, perante aquele endemoniado, porque Ele quer que nós estejamos expulsando aquele demônio, ou demônios. Às vezes é mais de um. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, a fé é para ser exercida, não apenas aprendida e muito menos esquecida. Então, em nome de Jesus, vamos tomar posição. Revestido do Espírito Santo, você tem o poder de expulsar demônios em nome de Jesus. Aliás, é o que o Senhor espera que você e eu façamos. Onde há uma opressão maligna, nós precisamos levar a luz de Cristo, o reino de Deus, e fazermos isso a ponto de sermos conhecidos no inferno, a ponto dos demônios dizerem: conheço Jesus e sei quem é o Carlos, sei quem é a Rosa, sei quem é o Andy, o Guilherme e assim por diante. Estão compreendendo, irmãos? Precisamos ser conhecidos no mundo espiritual, por meio do poder de Deus atuando em nós, pela fé em Cristo Jesus. E sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Precisamos atuar em fé. Outro versículo, o próprio Senhor Jesus declara algo tremendo aqui. João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? Então, o Senhor foi, mas o Espírito Santo dele continua em nós, continua atuando através da igreja. O mesmo poder que atuava em Jesus, atua em cada um de nós, atua em você.
Mas este poder, se você não usá-lo, de que servirá na sua vida? Nós precisamos usá-lo, irmãos. Amém? Precisamos exercer a nossa fé. Aliás, nós precisamos buscar cada vez mais esse poder, o Espírito Santo de Deus. E, por exemplo, em Atos capítulo 8, versículos 6 e 7, nós vemos uma situação que comprova tudo o que foi dito até agora a respeito de que nós também temos autoridade para expulsar demônios em nome de Jesus. Nós encontramos aqui um homem chamado Filipe, e inclusive o nome do meu filho foi em homenagem a este personagem bíblico. Este Filipe não era um apóstolo, este Filipe era um irmão em Cristo, na igreja apostólica, que inclusive recebeu uma tarefa na igreja de cuidar da entrega de mantimentos, né? Isso recebeu o nome de diaconato, porque a palavra diácono significa serviço ou servir, mas não era um título não, tá, irmãos? Ainda há pouco eu falei sobre diácono, pastor, apóstolo como título, mas você não vai encontrar na Bíblia escrito apóstolo Paulo, ou pastor Timóteo, ou diácono Filipe. Não, nada disso é título, isso são funções, amém? Funções na igreja. E aquele que em Atos capítulo 6, se não me falha a memória, não é? Era um diácono, mais adiante, ele já está exercendo a função de um evangelista, é isso mesmo, Atos 6, que é este Filipe aqui. E vejam que interessante, ele foi à cidade de Samaria e pregou o evangelho ali, e queridos, a cidade toda se converteu. Que coisa maravilhosa. Atos 8, versículo 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Amém? Então, vejam que interessante, ele não era um apóstolo, ele era um convertido a Cristo, e tinha o mesmo poder que atuava no apóstolo Paulo, Pedro, nos demais apóstolos e, claro, no próprio Senhor Jesus. E uma cidade inteira se converte ao Senhor Jesus através daquele homem Filipe que ali estava pregando o evangelho. E os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Vejam que operação tremenda do poder de Deus. Prosseguindo aqui, eu gostaria de enfatizar algo muito importante. Será que nós, se estivéssemos diante de um desafio tão grande como esse que Filipe encontrou na cidade de Samaria, será que nós também seríamos usados por Deus desta maneira? Será que seríamos? Será que Filipe era um homem especial, diferente de nós? Não era, irmãos. Ele era um homem como nós. Nós vemos, por exemplo, Tiago nos lembrando disso quando se refere a Elias, e dizendo que Elias era um homem como nós, mas ele orou e por 3 anos não choveu, e ele orou novamente com fervor e choveu sobre a terra. Mas era um homem como nós. Se Elias, que foi um profeta tão usado por Deus, era um homem como nós, eu não tenho dúvida de que Filipe também era um homem como nós. Então, como que ele era tão usado assim por Deus?
Porque Filipe tinha uma fé atuante, uma verdadeira fé em Jesus. E este é o nosso problema, irmãos. Muitos que se dizem cristãos acreditam em Jesus, conhecem as Escrituras, mas não têm uma fé verdadeira. Porque uma coisa é a crença e outra coisa é a fé. Para vocês terem uma ideia, a palavra fé em grego não é como no português. No português, fé é um substantivo, mas em grego, fé é um verbo, é ação. Amém, queridos? Ação. Não é um substantivo, mas em português, fé é um substantivo. E isso se tornou um problema quando o Novo Testamento precisou ser traduzido para as línguas latinas, de origem latina. Porque em latim não existe um verbo para o ato de se ter fé. Então, quando o Novo Testamento foi traduzido do grego para o latim, foi necessário que se encontrasse uma palavra para substituir o termo fé, todas as vezes que esse termo aparecesse no texto do Novo Testamento. Então, como que isso foi feito? Onde aparecia o ato de se ter fé, a palavra era substituída por crer. Porque crer é um verbo. Eu creio, tu crês, ele crê. O problema é que crer é sinônimo de acreditar. Só que fé não é apenas um acreditar. Fé é muito mais do que isso. Em primeiro lugar, fé, obviamente, é acreditar. Nós precisamos acreditar em Jesus antes de qualquer coisa. Acreditar que Ele existiu, acreditar que de fato Ele é o Filho de Deus, acreditar que sim, Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, que voltará para nos buscar e nos levar ao seu encontro, e para exercer o juízo final sobre a terra. Porém, fé não se limita a acreditar. Uma pessoa pode acreditar na Bíblia e não ter fé. Vocês sabiam disso? Porque fé não é mera crença. A fé significa também, em segundo lugar, comprometimento. Uma pessoa que tem fé está comprometida com o motivo da sua fé. Se nós temos fé em Jesus, estaremos comprometidos com Ele. Por exemplo, uma pessoa acredita que Jesus existiu e acredita que Jesus ordenou que perdoássemos o nosso próximo e até mesmo que amássemos o nosso inimigo. Mas ela não faz isso. Ela não perdoa e ela não se esforça em amar o inimigo. O que é amar o inimigo? Jesus mesmo explicou. Significa fazer o bem a quem te faz o mal, abençoar aqueles que te amaldiçoam e orar pelos que te perseguem. Será que é tão difícil assim? Pense bem. Fazer o bem a quem te faz o mal, abençoar os que te amaldiçoam, orar pelos que te perseguem. Aparentemente é dificílimo, se torna fácil quando nós descobrimos que as pessoas não são nossas inimigas. Nossos verdadeiros inimigos são os espíritos malignos que atuam nessas pessoas. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante, embora já tenhamos visto nas nossas aulas anteriores, não é verdade? Então, quando nós pagamos o mal com o mal, nós estamos fazendo exatamente o que o diabo espera que façamos.
E o império das trevas se fortalece e o reino de Deus se enfraquece. Compreendem? Percebem a importância de amarmos? Porque o ódio é de procedência maligna. A Bíblia diz que aquele que odeia é semelhante a um assassino, mesmo não tendo matado ninguém fisicamente falando. Percebem como isso é grave? Então uma pessoa acredita, ela lê os evangelhos e acredita que sim, que Jesus disse tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Mas se ela não viver aquilo, ela não tem fé em Jesus. Entenderam, irmãos? Compreenderam, queridos? A fé supera a crença. Não podemos confundir fé com crença, porque a mera crença não significa que uma pessoa tenha fé. A verdadeira fé em Jesus, ela tem a característica de se acreditar em Jesus, claro, mas em segundo lugar, de estarmos comprometidos com Ele. E em terceiro lugar, e é muito importante também, de nós confiarmos nele. Amém? Confiarmos no Senhor para a nossa salvação, para a expulsão de demônios, para a cura de enfermidades, ou para qualquer outra coisa na qual nós usemos o nome de Jesus, nosso Senhor. Compreendem, irmãos? Os 7 filhos de Seva que foram envergonhados quando aquele demônio não saiu e ainda bateu neles e ainda rasgou a roupa deles. Imagine a cena, aqueles 7 que haviam entrado pomposamente naquela casa para expulsar um demônio, saíram correndo daquela casa desnudos. Talvez alguns até sem calça. Que vergonha! Possivelmente eles acreditavam que Jesus tinha existido, não é? Eles estavam usando o nome de Jesus. Eu o esconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Usou o nome de Jesus, mas não tinha fé em Jesus. Então de que adiantou? Compreendem, irmãos? Eles não tinham fé porque eles não confiavam em Jesus para a salvação deles. Eles não estavam comprometidos com Jesus. Eles podiam até acreditar que Jesus tinha existido, mas isso não significa ter fé. A fé supera a crença. Quais são as evidências da verdadeira fé? Porque a verdadeira fé, ela vem acompanhada de obras, irmãos. O próprio Tiago disse isso: a fé sem obras é morta. Fé só de palavra, de blá blá blá, eu amo Jesus, Jesus é meu Senhor, mas e o teu proceder, e a tua vida? Reflete o que você diz com os teus lábios? Que Jesus é teu Senhor, que você o ama? Essa é a questão. A verdadeira fé, ela traz consigo evidências de que estamos comprometidos com Cristo e de que confiamos nele. Então, por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Uma pessoa que diz ter fé em Jesus e não se arrepende dos seus pecados, não tem fé em Jesus e não conseguirá expulsar demônio nenhum. Possivelmente ela mesma corre o risco de ficar endemoniada. Por mais que venha num local como esse, aonde se lê as Escrituras, se prega nas Escrituras, se ora em nome de Jesus, mas se a pessoa que aqui está endurece o seu coração e não se arrepende dos seus pecados, ela não tem fé em Jesus. Porque a verdadeira fé, repito, ela tem a característica do comprometimento.
E comprometimento com o quê? Com o que Jesus ensinou. E o ensino de Jesus começa com esta palavra, a primeira palavra que Jesus pregou: arrependei-vos. A primeira palavra, aqui Jesus ele começou a pregar e a dizer, está escrito aqui no texto, começou a pregar o quê? Arrependei-vos, arrependimento, deixar aquilo que é errado, não querer mais a prática daquilo que é contrário à vontade de Deus. Pedro, no seu discurso em Atos capítulo 2, após a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecoste, nos diz o seguinte, Atos capítulo 2, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, a primeira evidência da fé é o arrependimento. Se não nos arrependemos, nem sequer podemos ser batizados nas águas. Nem sequer podemos ser batizados nas águas, se não nos arrependemos. Agora, quando nos arrependemos e somos batizados em nome de Jesus Cristo, recebemos a remissão dos nossos pecados, e mais do que isso, o dom, e esta palavra dom significa presente, é uma palavra grega não traduzida para o português, recebereis o presente do Espírito Santo. Amém? É um presente que o Senhor nos dá. Receberemos o dom do Espírito Santo, a presença de Deus em nós. Espírito Santo. Não é espírito promíscuo, não é espírito indecente. Compreendem, irmãos? É Espírito Santo. E todo pecado, irmãos, nós precisamos entender isso. E é do pecado que nós temos que nos arrepender, não é? Todo pecado é de procedência maligna. Por isso é muito estranho que uma pessoa que se diga cristã continue na prática do pecado, continue a mesma coisa do passado. Precisamos de mudança. Sem arrependimento de pecados não há salvação, porque a salvação é para todo aquele que crê. Amém, queridos? E se nós cremos, ou seja, se temos fé, como eu já expliquei aqui, nós vamos nos arrepender, porque estaremos comprometidos com Jesus, que nos ensinou o arrependimento, em muitas passagens, muitas. Vejam comigo, por favor, a primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo 4 até o 8, que nos diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis que também ele se manifestou para tirar os pecados. Ele quem? Jesus Cristo. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Portanto, é inadmissível que uma pessoa se diga cristã e continue na prática do pecado, seja este pecado qual for. Como é que nós lemos a Bíblia? Eu comecei neste ano de 2017 um plano de leitura da Bíblia do ano todo, e o Espírito Santo de Deus me moveu a gravar todos os dias um comentário
sobre os capítulos que foram lidos naquele dia. E por que é que eu estou fazendo isso? Porque muitas pessoas leem a Bíblia de maneira errada. Elas leem a Bíblia como quem lê um livro de história, ou pior ainda, como quem lê um jornal, uma revista. E não é assim. Nós precisamos ler o texto bíblico meditando nele, ou seja, aplicando este texto na nossa vida. Porque se não fizermos isto, não seremos transformados. Se a palavra de Deus entrar apenas aqui, e não aqui, nenhuma mudança acontece. De nada adianta você conhecer tudo sobre Jesus, se você não praticar o que Jesus ensinou. Por exemplo, nós estamos lendo o livro de Jó. Se nós não aprendermos as lições que há no livro de Jó, na leitura desse livro, talvez tenhamos que sofrer como Jó. Porque aquele que não aprende pela Escritura, ele vai aprender de outra maneira, se realmente for um filho de Deus. Porque aquele que não é filho de Deus, ele não passa pela disciplina do Senhor, vocês compreendem? Não passa. Ele ainda não se tornou filho para ser disciplinado, para ser ensinado. Agora, quando nós nos convertemos a Cristo, nós entramos na escola de Deus, e o Senhor nos dará provas, não para sermos reprovados, mas para sermos aprovados. Agora, se não aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, sempre seremos reprovados, e reprovados, e reprovados, e reprovados. Jó foi aprovado pelo Senhor. Então vamos aprender com ele. Agora, muito cuidado na leitura do livro de Jó. Se você está ouvindo os meus comentários, você vai entender por que eu estou lhe dizendo isso. Muito cuidado, principalmente nos textos onde há os discursos dos amigos de Jó, que são amigos da onça, amigos ursos. Com amigos como esse, quem precisa de inimigos, né? Então, muito cuidado, porque eles estavam com teologias equivocadas a respeito do que estava acontecendo com Jó. Mas precisamos compreender a gravidade do pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1, nos diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então notem que este trecho que acabamos de ler relaciona a atuação maligna com o pecado. Como é que eu vou ser usado por Deus para expulsar demônios, se eu andar no pecado, que é exatamente o alimento dos demônios? Os demônios gostam do pecado, eles gostam do mau cheiro do pecado, compreendem? Se nós guardarmos o pecado em nós, estamos atraindo demônios para as nossas vidas. É exatamente assim que acontece. Eles sentem o cheiro do pecado, compreende? Compreendem, irmãos? Quem é que você acha que vai subir no arrebatamento? Aqueles e somente aqueles que têm o perfume de Cristo, irmãos. Quem tem fedor de pecado não vai subir, porque eu não chamo nem de cheiro, sabe? Cheiro para mim é coisa perfumada. O pecado não tem cheiro, o pecado tem um fedor terrível. Por isso nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Só que não é apenas isto, irmãos, né? Nós temos que nos arrepender e nos convertermos ao Senhor. Eu já vou chegar lá.
Agora, o verdadeiro arrependimento, ele vai gerar o quê? Se realmente eu me arrependi de um pecado. Por exemplo, digamos que eu tenho o pecado da ganância, e eu percebi isso, percebi que eu tenho esse problema, eu tenho o problema da ganância. Graças a Deus não tenho esse problema, mas estou usando aqui uma ilustração. Se eu percebi que eu tenho esse problema, o que eu vou fazer? Eu vou começar a orar em relação a isso e pedir perdão ao Senhor e confessar: Senhor, eu reconheço que eu tenho a fraqueza da ganância, Senhor. Ou então, vamos dar um outro exemplo, da inveja. Ou então um outro exemplo, da ira. Esse sim, esse é o meu problema. Eu fico irado com muita facilidade, né? Mas tenho orado em relação a isso. Sei que preciso mudar, e graças a Deus, acredito que tenho mudado um pouquinho, né, meu amor? Um pouquinho assim. Eu não sei não, acho que ela não está concordando muito comigo. Mas ela deu um glória a Deus, então acho que eu estou melhorando um pouquinho. Mas se eu não orar em relação a isso, eu não vou mudar. Quando nós percebemos que estamos em pecado, o que temos que fazer? Confessar esse pecado. Amém, queridos?